Olá, sejam bem-vindos novamente ao nosso curso de Matemática Financeira. Nós entramos agora então no último capítulo desse curso. Nós vamos falar um pouco nesse capítulo aí sobre administração financeira e algumas teorias dentro da administração financeira, ok? Então, a administração financeira, de uma forma bastante simplificada, dá pelo entendimento e o domínio dos pontos básicos aí da administração. O que são esses pontos básicos, né? Do administrador financeiro é procurar as fontes e recursos certas de financiamento de dinheiro, reduzindo e eliminando o endividamento, definir como gastar o dinheiro, porque gastar dinheiro toda empresa vai gastar dinheiro toda família vai gastar. Então, como nós vamos gastar esse dinheiro gastando bem, gastando de forma ordenada. E também o que é bastante importante fazer e seguir o planejamento financeiro, ok? Dentro da administração financeira, então, nós temos duas áreas bastante importantes. A primeira área é a área da controladoria, que engloba aí a contabilidade, a auditoria e também essa interface com o governo. E nós temos aí a tesouraria que conta das contas a pagar. Então ela vai cuidar das contas a pagar, contas a receber e todo o fluxo de caixa da empresa. Cada uma delas com a sua importância. Ok? Qual que é o objetivo então do administrador financeiro? O objetivo do administrador financeiro é maximizar os resultados, maximizar os lucros da empresa a qual ele trabalha. Esse é o objetivo primário do administrador financeiro. O outro objetivo do administrador financeiro é maximizar o capital dos proprietários ou dos stakeholders, que são aquelas pessoas acionistas, quem colocou o dinheiro para fazer com que a empresa se torne realidade. Ok? Vamos falar então um pouco de mercado financeiro. O mercado financeiro é um termo muito amplo, mas nós podemos dividir basicamente em 4 áreas. Mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capital e mercado cambial. O mercado monetário é onde nós temos a negociação dos papéis do Banco Central, do Tesouro, CDI e CDB. O mercado de crédito é aquele mercado que financia os bens duráveis. Então, nós temos o financiamento dos imóveis, dos carros, de maquinário e também o que gera aquele capital de giro para as empresas fazer um reinvestimento dentro da própria empresa, ok? O mercado de capital ou balcão é onde nós negociamos aí as ações das empresas e os debêntures. Os debêntures são títulos de crédito, onde as empresas elas emitem debêntures no mercado, as pessoas emprestam dinheiro para essas empresas para receber esse dinheiro a crédito no final, ok? Ou a juros, na verdade, no final. E o mercado cambial, ele realiza as operações de compra e venda de moedas estrangeiras e é o que define todas as variações do dólar, do euro, do peso no nosso mercado aqui do Brasil. Ok? Vamos falar então um pouco de risco. O que é o risco financeiro? O risco financeiro, ele trata daquela capacidade do gestor financeiro em administrar a exposição do seu dinheiro, ok? Então o gestor financeiro ele tem que definir para ele o que é um risco, o que ele está disposto a correr de risco para obter um retorno de crédito melhor. Nós sabemos aí popularmente no mercado que investimentos de alto risco costumam trazer maiores ganhos, mas quando há perda, ele também traz grandes perdas. E é esse tipo de balanço que o gestor financeiro tem que fazer. Quando a gente está falando de risco aqui, gente, a gente não está falando de aventura, a gente está falando de analisar o mercado e saber exatamente onde colocar o dinheiro. Com isso nós entramos então em oportunidade. O custo de oportunidade nada mais é do que um valor adotado pelo gestor financeiro, ele pode ser um valor padrão ou um valor de referência. Esse valor ele diz respeito de quanto o gestor financeiro está disposto a apostar em um investimento novo. Então vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que eu tenho uma empresa e essa empresa me gera um retorno financeiro, está gerando um retorno financeiro de 10% ao ano em cima do capital investido. Se aparecer uma outra oportunidade de investimento de 12%, 15% ao ano em cima do capital investido, eu comparo com o meu valor atual de 10% e falo, esse investimento faz sentido para mim. Se aparece uma implicação financeira abaixo desses 10%, 9%, 8%, não faz sentido eu tirar o meu dinheiro desse investimento, desse negócio e aplicar nesse novo negócio, porque o meu retorno vai ser inferior, ok? Outra coisa que é bastante interessante levar em consideração é que mesmo que você tenha um retorno positivo, um retorno maior do que o seu retorno corrente, se você precisar trabalhar mais para que esse retorno venha, talvez não faça sentido para o seu negócio, ok? Então nós vamos falar aqui um pouco de retorno sobre investimento, né? Então nós temos aqui uma forma onde eu levo em consideração aqui o dinheiro que eu consegui vender aqui o meu investimento ou o valor final do meu investimento, quanto que eu investi inicialmente, quanto esse investimento me gerou de lucro durante a existência dele
e eu divido pelo valor aplicado no início, né? Então com isso eu consigo ter uma noção em cima de quanto de dinheiro eu tive de retorno em cima desse investimento. Então vou falar um pouquinho aqui do gestor, que ele teve aqui como referência, né? Um investimento de 9% ao ano, e ele tem aqui um recurso de R$25 mil investido numa aplicação que rendeu R$3.500 para ele. Só que ao final desse período ele vendeu por R$24.500, então ele perdeu R$500 no valor desse investimento, mas ele recebeu R$3.500 de dividendos. Substituindo aqui, fazendo a substituição nessa fórmula matemática, nós chegamos aí ao valor de 12%. Esse valor de 12%, comparado com o meu valor de referência de 9% ao ano, ele é maior. Então essa aplicação, mesmo eu tendo uma perda de R$500 aqui, essa aplicação faz sentido e me traz um retorno maior do que o meu valor de referência. Ok? Vamos falar um pouco então sobre aonde conseguir dinheiro no mercado, né? Nós temos várias fontes legais e não legais, né, de conseguir dinheiro aí no mercado. Vamos falar somente das fontes legais e alguns exemplos delas, né? Então o que é mais comum aí no mercado é a participação acionária, o financiamento coletivo, o capital de terceiros e recursos gerados pela empresa. A participação acionária é quando a empresa decide vender parte da sua empresa para uma outra pessoa, para um acionista, para outro gestor, e esse gestor aporta dinheiro na empresa. E esse dinheiro é usado e reinvestido na empresa para gerar crescimento e maiores lucros. Uma segunda fonte de financiamento é quando a gente fala das fintechs ou do financiamento coletivo, o que é muito mais comum aí nos meios digitais, mas tem bastante sucesso aí no mercado atual. Capital de terceiros é quando nós temos a emissão de debêntures, né, que são aqueles títulos que nós falamos no slide anterior, e também os empréstimos bancários. E quando a gente fala aqui de recursos gerados pela própria empresa, os recursos gerados pela própria empresa é quando a empresa ela dá lucro suficiente e você utiliza esse lucro, em vez de passar para o acionista, ou você passar esse lucro em forma de participação de lucros e resultados, você pega esse dinheiro e reinveste na própria empresa. Ok? Falando um pouquinho e rapidamente sobre planejamento financeiro. O planejamento financeiro ele é muito simples, mas ele é muito forte, tem um potencial muito grande. Então, basicamente, para um bom planejamento financeiro, nós precisamos entender a nossa empresa e as finanças da nossa empresa, organizar primeiramente as finanças da nossa empresa, porque não existe planejamento se a empresa for desorganizada, e projetar as estratégias futuras da nossa empresa. Eu preciso ter noção de onde a minha empresa vai, de onde eu espero o futuro da minha empresa, para que eu consiga projetar corretamente isso. Então, segundo a Certified Financial Planner, o que nós temos aqui alguns passos a seguir, né? Então nós temos que estabelecer uma base profissional entre o cliente e o planejador, pode ser o seu cliente interno dentro da empresa ou pode ser você mesmo. Levantar os dados necessários a serem analisados, então tudo que você espera dos dados que vai coletar. Analisar e avaliar a situação atual, isso aqui é extremamente importante porque se eu não sei aonde eu estou, eu não consigo medir no futuro se eu estou melhorando ou não. Então eu preciso saber onde eu estou nesse momento para saber se no meu futuro eu melhorei ou não. Desenvolver o planejamento estratégico, implementar, obviamente, esse planejamento e monitorar o plano e fazer ajustes se necessários. Eu não posso engessar o meu processo, eu tenho que ter flexibilidade no futuro. Ok? Adicional àquilo que nós vimos agora da CFP, nós temos que ter em mente também sobre decisões estratégicas e objetivos empresariais. Decisões estratégicas a liderança da empresa, ela tem a responsabilidade de definir o futuro da empresa, ela tem a responsabilidade de tomar decisões sobre as finanças da empresa. E com isso, essas decisões tomadas nas decisões estratégicas têm que estar alinhadas com os objetivos empresariais da empresa, ok? E nós precisamos fazer também análise de cenários, tá? É obrigação do gestor financeiro fazer análise de cenários. O gestor financeiro, então, ele tem que fazer cenários positivos, se tudo que foi planejado der certo, aonde nós vamos? Cenário provável, ou seja, o que ele realmente acha que vai acontecer, levando em considerações as variações do mercado, e um cenário negativo. E se tudo der errado, para onde a empresa vai? E em cima desses três cenários, aí as decisões estratégicas serão tomadas. Com isso, então, gente, nós finalizamos aí então, esse primeiro módulo do quarto capítulo. Agradeço a atenção e vejo você na próxima aula. Olá, seja bem-vindo à nossa aula de matemática financeira. Entramos agora então no capítulo 4, módulo 2. Vamos falar um pouco aí sobre balanço patrimonial e falar um pouco também sobre DRE.
Mas antes de entrar no balanço patrimonial, eu gostaria de falar um pouco sobre a estrutura de capital, né? A estrutura de capital nada mais é do que a análise de capitais de terceiro ou capital próprio, ou seja, a análise entre a aquisição de capital de terceiros e a aquisição de capital próprio para fazer o investimento dentro da empresa. Então, de uma estrutura bastante simples, nós temos que colocar todos os prós e os contras de cada uma das opções para que nos dê condição no final de avaliar qual que é o melhor método para a gente conseguir dinheiro para reinvestir na nossa empresa ou investir aí no nosso dia a dia. Isso daqui nada mais é também do que uma matriz de decisão que traz um pouco de clareza para a gente dessas nuances, dessas variações. Nós entramos então agora na alavancagem financeira. O que é alavancagem financeira? A alavancagem financeira é a aquisição de um bem, ou aquisição na verdade de um empréstimo no mercado financeiro para que você consiga reinvestir esse dinheiro na sua empresa. Professor, mas não é ruim eu tomar empréstimo? Nem sempre é ruim você tomar empréstimo, porque se você tiver uma oportunidade, aparece uma oportunidade na sua frente, você toma um empréstimo bancário e você consegue um retorno superior ou extremamente superior à taxa de juros paga nesse empréstimo, então você consegue um retorno grande e isso se chama alavancagem financeira. Ou seja, com dinheiro que não é meu ou sem descapitalizar a minha empresa, eu consigo investimentos e retornos financeiros gigantes. Obviamente que se der errado, você também vai ter uma alavancagem no prejuízo e isso ninguém quer. Ok? Vamos falar então um pouco de demonstrações financeiras. No Brasil nós temos várias demonstrações financeiras e é muito importante dar atenção a todas elas. Mas o que é mais comum é nós enxergarmos aí o fluxo de caixa, que já foi aprendido aí no módulo anterior, a gente enxergar o balanço patrimonial e as DREs, que são a demonstração de resultados do exercício. Além do gestor financeiro e também das pessoas que são responsáveis pela estratégia da empresa, o mercado financeiro como um todo, ele presta atenção nesses valores aqui, nesses balanços. Então é muito importante essas demonstrações financeiras estarem atualizadas, essas demonstrações financeiras trazerem a verdade sobre a empresa, porque é ela que vai trazer clareza para futuros acionistas ou pessoas que querem investir no seu negócio. Ok? Aqui uma representação didática de como funciona então o balanço patrimonial. Então o balanço patrimonial ele é basicamente composto de dois lados, que nós chamamos de lado do ativo e lado do passivo. O lado do ativo eu listo todos os bens e direitos e o lado do passivo eu listo todas as obrigações com terceiros. E também no lado do passivo eu tenho as obrigações com a empresa, ou seja, as obrigações com os diretores, os acionistas, os stakeholders, etc. A soma de todos os custos desse lado, de todos os valores desse lado, na verdade, com os valores desse lado, tem que ser igual. Então, o total do passivo tem que ser igual ao total do ativo. Vamos falar um pouco mais de cada um deles. Então, o ativo, na verdade, é o conjunto de bens e direitos, onde nós estamos, então, empréstimos concedidos, imóveis, veículos, máquinas, equipamentos e tudo que a empresa tem aí, digamos assim, de positivo, de caixa na empresa, ok? O lado do passivo, onde tem as dívidas e as obrigações da empresa, é onde nós colocamos aí os fornecedores, contas a pagar, empréstimos, financiamentos, salários, entre outros. E como eu disse, né, o nosso patrimônio, ele é o lado do ativo menos o passivo, é o que é o patrimônio. O patrimônio é aquele valor contábil que pertence aos acionistas, os stakeholders, os donos da empresa. Então, esse patrimônio é o que mede a riqueza desses acionistas em função dessa atividade que nós estamos administrando, no caso do gestor financeiro. Usando então aquele mesmo exemplo didático, nós podemos ver aqui então um ativo de R$50 mil, eu tenho um passivo, ou seja, as minhas obrigações com terceiros de R$30 mil e a minha obrigação com acionista de R$20 mil, a riqueza dos meus acionistas em R$20 mil. A soma dos dois lados, R$50 mil. Ok? Como eu disse lá, então, capital, nós temos capital que pode ser gerado aí por terceiros, como que está ali no passivo, né? E também o capital gerado pelos próprios proprietários, né? Então, nós temos aqui esses dois tipos de capitais e o capital está composto ali no lado do passivo do nosso balanço patrimonial. Aqui eu tenho então um balanço patrimonial muito mais detalhado, então onde eu coloco aqui o ativo circulante, o ativo não circulante, todos os investimentos imobilizados e aqui o passivo também detalhado da mesma forma com o patrimônio líquido. Peço a você que vá até o guia, lá no guia nós temos muito mais exemplos e nós temos a estratificação de cada uma dessas linhas aqui, mostrando para vocês como que eu vou identificar aonde colocar os valores no meu balanço patrimonial. Muito interessante e bastante detalhado lá.
ok? Vamos falar então um pouquinho de DRE. O DRE é um demonstrativo aí, que o objetivo dele é resumir as movimentações feitas pela empresa. O DRE, por lei, ele tem que ser elaborado uma vez por ano. Tem várias empresas que fazem o DRE muito mais do que isso, trimestral ou por quartil, né? Ou no caso semestral também. Mas o que realmente funciona é o DRE uma vez por ano, que é o que a lei exige, né? E todas as empresas, através dessa lei aqui, tem que fazer esse demonstrativo. Então vamos lá. O DRE ele é uma planilha onde traz bastante informações aqui, né? Então aqui eu coloquei para vocês aqui a fórmula, como que é calculado cada um desses valores. De novo, fórmula simples de subtração, eu não tenho nenhuma fórmula matemática muito complexa. O que realmente me traz de resultado é a capacidade de avaliação, por exemplo, de receita operacional, de lucro operacional bruto, de lucro operacional ou prejuízo operacional líquido e lá no final, o que é mais importante, que é o lucro ou prejuízo do exercício, o exercício no caso anual. Então todas essas informações eu consigo tirar do DRE. E eu garanto para vocês que acionistas do mercado financeiro, esse é o primeiro demonstrativo que os acionistas olham para saber se a empresa vale ou não a pena. Daqui eu consigo tirar vários indicadores financeiros que nós vamos ver no próximo módulo, ok? Então com isso nós finalizamos esse módulo e eu gostaria de agradecer pela atenção de vocês, sugerir novamente que vá até o guia e também busque as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado e até a próxima aula. Olá, seja bem-vindo novamente ao nosso curso de Matemática Financeira. Hoje nós entramos então no terceiro módulo do quarto capítulo e vamos falar um pouco sobre indicadores financeiros, ok? Então os indicadores financeiros, ele é um processo importantíssimo para avaliar a saúde financeira da empresa. Como nós vimos no módulo anterior, o que acontece? Os gestores financeiros têm que ter um controle e uma visão muito ampla com relação aos indicadores gerados pela sua própria empresa e também o que o mercado financeiro vai usar como indicador para saber se a empresa ela tem ou não saúde financeira suficiente para que ela receba aportes de terceiros. Então ter a demonstração financeira e conhecer os indicadores financeiros é uma parte extremamente importante no dia a dia do gestor. Então vamos falar um pouquinho agora de margem bruta e margem líquida, são os dois primeiros indicadores que nós vamos ver. A margem bruta nada mais é do que o lucro bruto, ou seja, o lucro antes das deduções aí das despesas, dividido pela venda conquistada, multiplicado por 100. Então obviamente nós vamos conseguir uma porcentagem que representa essa margem bruta. Diferente da margem líquida. A margem líquida nós usamos o lucro líquido. O que é o lucro líquido? Então é o lucro bruto menos todas as despesas, incluindo os impostos, em cima do mesmo valor de vendas e eu consigo também a taxa. É muito claro aqui para a gente que a margem bruta ela sempre vai ser maior que a margem líquida e é um indicador extremamente importante aí para o nosso dia a dia. Vamos falar agora um pouco de custo. Nós temos dois tipos básicos de custo na empresa, o custo fixo e o custo variável. O custo fixo é aquele custo que ele não varia, mesmo que você aumente a produção. Ok? Então o que está englobado aqui no custo fixo de uma empresa? No custo fixo de uma empresa está englobado refeitório, está englobado a limpeza da empresa, aqui está englobado também, a gente fala de aluguel, a depreciação de materiais, nada disso vai variar, a segurança, nada disso vai variar com a produção. Se eu aumentar ou diminuir a produção, esse custo se mantém constante, ou seja, se mantém fixo ao longo do tempo. O que acontece com o custo variável, então? O custo variável é um custo que ele aumenta de acordo com a minha produtividade, com a minha capacidade produtiva. Tá? Então aqui o que tem? Eu tenho as embalagens, a matéria-prima, os impostos diretos, fornecedores, todos esses custos, eles acompanham aí o meu aumento de produtividade. Então o meu custo total, fica muito fácil visualizar aqui, que é a soma do meu custo fixo e meu custo variável. Essa daqui é a representação do meu custo total. Então esse é um outro indicador importante aí para a empresa. Nós vamos falar então um pouco agora de margem de contribuição. A margem de contribuição nada mais é do que o preço de venda subtraído dos custos e despesas variáveis. Custo e despesa variável, como a gente viu, são todos aqueles custos que acompanham a minha capacidade produtiva, que aumentam com a minha capacidade produtiva. Então eu pego o meu preço de venda, diminuo o custo e despesa variável para eu conseguir desenvolver esse produto ou serviço e com isso eu tenho a minha margem de contribuição, ok? Então eu tenho aqui o meu preço de venda de uma forma gráfica, os meus custos e despesas variáveis e o que sobra disso é a minha margem de contribuição.
Vamos falar agora de um ponto muito interessante, que é o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio, de uma forma bastante simplificada, é o momento no qual a empresa passa a gerar lucro, ou ela passa daquele ponto onde você está só trabalhando para pagar as contas e começa a ter dinheiro no bolso. Então, um ponto de equilíbrio nada mais é do que aquele ponto onde eu tenho as despesas fixas dividido pela margem de contribuição. Vamos ver então no próximo slide como que isso funciona. Então, como visto no slide anterior, eu tenho os custos fixos, os custos variáveis e o custo total. Os nossos lucros, eles partem lá desde o zero, conforme nós vendemos os nossos produtos, os nossos lucros vão aumentando. Esse ponto aqui é o conhecido ponto de equilíbrio, ou seja, onde o meu lucro ele ultrapassa os meus custos. Olhando aqui nesse exemplo, então nós conseguimos ver que essa faixa aqui é a minha faixa de lucro, e essa faixa aqui é minha faixa de prejuízo. Então, enquanto eu trabalho desse ponto para trás, eu estou contabilizando prejuízo. Quando eu trabalho desse ponto para frente, eu estou contabilizando lucro. Ok? Vamos falar então um pouco de ROI. O ROI é o retorno sobre o investimento. Tá? O retorno sobre o investimento ele é o meu lucro líquido dividido pelo ativo total da minha empresa. Então, eu considero que o ativo total da minha empresa é um investimento, e ele realmente é um investimento, e o meu lucro que está sendo gerado em cima desse ativo total que está desprendido na nossa empresa, ok? Então eu tenho o ganho obtido menos o investimento, divido por todo o investimento e eu tenho o ROI. Eu tenho também o ROI. O ROI é um pouquinho diferente. Na verdade, eu trabalho então com um patrimônio líquido, aquele patrimônio que é a riqueza dos acionistas ou do dono da empresa. E com isso eu consigo também esse indicador ROI bastante usado aí pelo pessoal, pelos acionistas e pelo mercado financeiro, mercado de ações. Bom, vamos falar um pouquinho de inflação e correção monetária, então. A inflação, ela mede, então, a perda de capacidade do poder de compra de uma economia, de uma comunidade. Então, a inflação, ela tira a sua capacidade de comprar, ok? Já por outro lado, né, então, se você tem aí no mercado uma inflação baixa e constante, isso é um fator estimulante para o investimento, porque você tem aí uma previsibilidade. Se você tem uma previsibilidade, então o investidor ele se sente mais estimulado a aplicar dinheiro naquele mercado. Por outro lado, se eu tenho uma inflação elevada, o que acontece? Diminui muito o poder de compra da família. Se eu diminuo o poder de compra da família, as pessoas param de consumir. Parando de consumir, eu tenho um desequilíbrio na economia, ok? Agora, a deflação é interessante, porque a deflação dá a impressão que ela é boa. Se eu tiver a deflação, eu tenho a impressão de que não havendo inflação, de que é melhor para o mercado. Mas isso não é verdade. Exemplo do que a gente pode ver em vários países asiáticos, né? Então, nós temos aí a deflação, ela é a desvalorização do preço dos bens em um período de tempo. O que caracteriza no primeiro momento um aumento do poder de compra da economia. Mas uma deflação prolongada, ela vai gerar uma falta de interesse do investidor. Porque se eu tenho deflação, eu não tenho por que o investidor aplicar em novas tecnologias, fazer novos investimentos, porque ele já está conseguindo fazer dinheiro. E aí aquela comunidade ela fica defasada e você para de ter aportes financeiros. Ok? A correção monetária então nada mais é do que a correção em função da inflação. Então eu tenho uma perda de capacidade de compra imposta pela inflação, a correção monetária vem eliminar essa perda e trazer para a gente de novo, ou para a comunidade, ou para aquele país, a capacidade de compra e manter o equilíbrio. No Brasil nós temos vários indicadores de correção monetária, de inflação e de correção monetária, mas os mais comuns aí é o IGPM da Fundação Getúlio Vargas, o INCC também da Getúlio Vargas, o IPC, né, que é da FIPE, que é o Índice de Preço ao Consumidor, o IPCA, que é do IBGE, que é o Índice de Preço ao Consumidor aqui amplo, né? Então, onde leva em consideração não só aí a cesta básica, mas também vários outros produtos de consumo. Ok? Vamos falar então um pouco sobre análise de investimentos, né? Eu preciso necessariamente fazer análise dos meus investimentos, saber se o investimento que eu estou fazendo na minha empresa, no meu comércio, ele está me trazendo um retorno necessário. Nós temos então 3 métodos mais comuns aí para fazer análise de retorno, que é o payback, o simples e o descontado, o valor presente líquido e também a taxa interna de retorno. Vamos falar de cada um deles agora. Então o payback nada mais é do que a análise do tempo necessário para você receber o dinheiro de volta. Então eu tenho um investimento fictício, uma quantia investida para eu ter o investimento, aplicado o dinheiro, e eu calculo esse retorno que esse investimento está me dando ao longo do tempo e em quanto tempo eu vou ter esse dinheiro de volta no meu bolso. Esse é o payback.
Nós temos dois tipos de payback, o payback simples e o payback que a gente chama de descontado ou compensado. Esse payback descontado, ele leva em consideração então as taxas de juros que correspondem ao custo de oportunidade de capital. Então, o que ele conta? Eu tenho lá, você lembra daquele custo de oportunidade que nós falamos então no módulo anterior? Ele diz respeito à oportunidade de investimento. Então, aqui eu levo em consideração aquela oportunidade de investimento e eu analiso se o payback que eu estou recebendo ao longo do tempo é melhor ou pior do que aquele que eu avaliei do custo de oportunidade. Em algumas ocasiões, você deve até considerar aqui a inflação do seu mercado. O payback simples, como o próprio nome diz, ele é um pouco mais simples de ser calculado, eu levo em consideração apenas aquele montante aplicado e o período que o dinheiro retorna para o meu bolso a partir daquele momento que eu tenho lucro real. Falando um pouco do valor presente líquido ou do valor atual líquido, ele é muito simples, na verdade o que eu faço é uma análise das entradas e das saídas desse meu investimento. Então, para eu ter esse investimento, eu acabo disponibilizando dinheiro, pago em parcelas ou em montantes aleatórios. Então, eu faço essa conta. Todas as entradas que esse investimento está gerando, todas as saídas que esse investimento está gerando, eu subtraio um do outro e de uma forma bastante simples. Se o valor atual líquido ou o valor presente líquido ele for positivo, as minhas entradas foram maiores do que as saídas. Se o meu valor for negativo, então as minhas entradas foram inferiores à saída, eu estou tendo prejuízo. Então, se ele for negativo, não faz sentido esse investimento. Ok? E quando eu falo então de taxa interna de retorno, a taxa interna de retorno é quando eu igualo o valor atual líquido a zero. E aí o meu objetivo aqui é achar o I, é achar a taxa de retorno. Essa taxa de retorno também é exemplo do que a gente viu no exemplo anterior. Se ela for superior ou se ela for positiva, então a gente tem uma taxa de retorno positiva e então o investimento faz sentido. Se ela for negativa, ela não faz sentido aí para o nosso investimento. Ok? Com isso, então, nós fechamos o terceiro módulo do quarto capítulo. Gostaria de convidar vocês a procurar as informações que nós temos mais detalhadas no guia e também as nossas referências bibliográficas. Muito obrigado pela sua atenção.